Crises internacionais. Conceito, exemplos, causas e efeitos. Olá, pessoal! A história da humanidade é, em grande parte, uma sucessão de momentos de calmaria e de tempestades. As crises internacionais representam essas tempestades no cenário global, períodos de intensa instabilidade, tensão e incerteza que ameaçam a paz, a segurança e a prosperidade das nações. Compreender esses fenômenos não é apenas um exercício acadêmico, mas uma necessidade premente para navegar em um mundo interconectado, onde os choques em uma região podem ecoar por todo o planeta. Para começar, vamos definir o que é uma crise internacional. De forma concisa, uma crise internacional pode ser entendida como uma situação de alto risco ou conflito entre dois ou mais atores estatais ou não estatais que envolve a percepção de uma ameaça iminente a valores essenciais, um tempo limitado para a resposta e uma alta probabilidade de escalada da violência ou de consequências negativas significativas. Não se trata apenas de um desacordo político comum, é um ponto de virada, um momento em que as apostas são elevadas e os resultados podem alterar fundamentalmente a ordem mundial. Exemplos de crises internacionais são abundantes e variados, refletindo a complexidade das relações globais. Uma das mais emblemáticas e talvez a que mais se aproxima da definição clássica de risco de escalada nuclear foi a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Por 13 dias tensos, o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear, quando os Estados Unidos descobriram que a União Soviética havia instalado mísseis nucleares em Cuba, a apenas 90 milhas de suas fronteiras. A ameaça à segurança americana era percebida como existencial. O tempo para uma resposta era extremamente limitado, e a possibilidade de um conflito nuclear era palpável. A resolução da crise, através de negociações e concessões secretas, é um testamento da delicadeza e do perigo dessas situações. Outro exemplo significativo é a crise do petróleo de 1973. Embora não fosse um conflito militar direto, a decisão dos países árabes exportadores de petróleo, OPEP, de impor um embargo de petróleo contra nações que apoiaram Israel na Guerra do Yom Kippur gerou uma crise econômica global de proporções gigantescas. A ameaça não era militar, mas econômica e energética, impactando a estabilidade e o modo de vida em muitas partes do mundo ocidental. Os valores essenciais aqui eram a segurança energética e a estabilidade econômica, e as consequências foram inflação galopante, recessão e uma reorientação geopolítica. Mais recentemente, podemos citar a crise financeira global de 2008. Originada no mercado hipotecário dos Estados Unidos, ela rapidamente se espalhou pelos mercados financeiros do mundo todo, causando a falência de grandes instituições financeiras, uma grave recessão econômica e um aumento dramático do desemprego. A ameaça era a estabilidade do sistema financeiro global. Os valores em jogo eram a prosperidade e a confiança nos mercados, e as consequências foram sentidas por anos, exigindo uma coordenação internacional sem precedentes para evitar um colapso ainda maior. E claro, a crise de refugiados da Síria, pós-2011, desencadeada pela guerra civil no país, representa uma crise humanitária de vastas proporções, com milhões de pessoas deslocadas internamente e buscando refúgio em outros países. Embora não seja um conflito entre estados em si, o fluxo de refugiados gerou tensões políticas, sociais e econômicas em toda a Europa e no Oriente Médio, desafiando a capacidade de resposta e a solidariedade internacional. As causas das crises internacionais são tão diversas quanto os próprios eventos, mas podem ser categorizadas em alguns grupos principais. 1. Conflitos de interesses geopolíticos e ideológicos. Esta é talvez a causa mais tradicional. Diferenças de visão sobre a ordem mundial, controle de territórios estratégicos, acesso a recursos naturais, como petróleo ou água, ou a disseminação de ideologias rivais, capitalismo versus comunismo na Guerra Fria, por exemplo, frequentemente levam a tensões, que podem escalar para crises. A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 é um exemplo contemporâneo, enraizada em complexos fatores geopolíticos, históricos e ideológicos. 2. Disputas territoriais e fronteiriças.
A reivindicação de soberania sobre um pedaço de terra ou de fronteiras indefinidas tem sido uma fonte recorrente de crises, muitas vezes levando a confrontos armados. Os conflitos na Caxemira entre Índia e Paquistão ou as disputas no Mar do Sul da China são exemplos de como essas questões podem inflamar tensões regionais e internacionais. 3. Instabilidade interna e colapso estatal podem ter repercussões internacionais significativas, especialmente se gerarem grandes fluxos de refugiados, ameaçarem rotas comerciais vitais ou envolverem a intervenção de potências externas. As guerras civis, o terrorismo interno e a falha de estados em manter a ordem podem se tornar crises internacionais quando seus efeitos transbordam as fronteiras. A crise síria, como mencionado, é um exemplo notório. 4. Desafios econômicos e financeiros. Crises econômicas em uma grande potência ou a falha de sistemas financeiros globais podem desestabilizar a economia mundial, levando a crises de confiança, recessões e até mesmo a agitação social. A crise asiática de 1997 e a crise financeira global de 2008 são ilustrações vívidas. 5. Crises humanitárias e ambientais. Desastres naturais, pandemias como a Covid-19 e grandes deslocamentos populacionais devido a conflitos ou mudanças climáticas podem ser catalisadores para crises internacionais, exigindo coordenação e recursos além da capacidade de um único Estado. A falta de acesso a recursos básicos como água e alimentos pode gerar tensões e conflitos transfronteiriços. 6. Proliferação de armas de destruição em massa, químicas ou biológicas por parte de estados considerados instáveis ou hostis é uma fonte constante de crise, como evidenciado pelas tensões em torno dos programas nucleares do Irã e da Coreia do Norte. Os efeitos das crises internacionais são igualmente amplos e frequentemente devastadores, com impactos que se estendem muito além das áreas imediatas de conflito. 1. Perdas humanas e sofrimento. Este é o efeito mais trágico e imediato. Crises militares resultam em mortes, feridos, deslocamento massivo de populações e traumas psicológicos duradouros. Crises humanitárias levam à fome, doenças e à desestruturação de comunidades. 2. Instabilidade política e social. As crises podem desestabilizar governos, levar a protestos sociais e exacerbar divisões internas em países afetados e mesmo em países vizinhos que recebem refugiados ou são impactados economicamente. A polarização e o extremismo podem ser alimentados por períodos de crise. 3. Impactos econômicos. A interrupção do comércio, a volatilidade dos mercados financeiros, a destruição de infraestrutura, a escassez de recursos e a fuga de investimentos são comuns. Os custos econômicos de uma crise podem ser astronômicos, retardando o desenvolvimento por décadas. A crise do petróleo de 1973 é um exemplo claro desse impacto econômico. 4. Alterações na ordem internacional, crises maiores podem levar a uma reconfiguração do poder global, ao surgimento de novas alianças, à ascensão ou queda de potências e até mesmo a mudanças nas normas e instituições internacionais. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, deu origem à Organização das Nações Unidas, ONU, e a uma nova ordem bipolar. 5. Aumento da militarização e corrida armamentista. A percepção de ameaça gerada por uma crise pode levar os estados a aumentar seus orçamentos de defesa, a desenvolver ou adquirir novas armas e a formar alianças militares, criando um ciclo de desconfiança e insegurança. 6. Em um nível mais sutil, crises internacionais podem erodir a confiança nas instituições governamentais e internacionais, e até mesmo na capacidade da humanidade de resolver seus problemas de forma pacífica. Podem gerar um clima de medo e insegurança que permeia a sociedade. A gestão de crises internacionais é um campo complexo que exige diplomacia, negociação, inteligência e, por vezes, o uso cuidadoso de coerção. A prevenção é sempre preferível à reação. Isso envolve a construção de confiança, a resolução pacífica de disputas, o investimento no desenvolvimento econômico e social e o fortalecimento das instituições internacionais. Em suma, as crises internacionais são eventos multifacetados e de alto impacto que testam os limites da cooperação e da resiliência global.
Elas são produtos de complexas interações entre interesses geopolíticos, ideológicos, econômicos e sociais, e seus efeitos se manifestam em perdas humanas, instabilidade política e econômica e até mesmo na remodelação da própria ordem mundial. Ao estudar e compreender essas crises, suas definições, exemplos, causas profundas e efeitos abrangentes, equipamo-nos melhor para antecipar os perigos, mitigar seus impactos e, esperançosamente, trabalhar em direção a um futuro mais pacífico e estável para todos. Que o conhecimento adquirido nos ajude a traçar um curso mais seguro através das tempestades que inevitavelmente surgirão.